Momento eu gostaria de convidar os familiares da família para subir aqui pela rampa, descer pela escada, para então estar prestando sua última homenagem, a sua última despedida, e os demais também podem estar se despedindo após a família. O envelope estava aberto. Ainda está aqui o envelope. O envelope estava aberto, que é um gesto de elegância, como só ser na diplomacia dos grandes. E com o seguinte endereçamento: ao jornalista Arquimedes Nosferini Filho. Bom, mais nada. O lápis eu escrevi aquele lápis. Recebi dia 24 de 9 de 2015, às 11 horas e 15 minutos, Carbonífera Metropolitana, 125 anos. E aí, ele havia me autorizado a fazer a leitura, e eu li. E guardei para mim. E hoje eu transmito para o público, conforme foi sua vontade. Está dobrado como ele dobrou. O envelope já está sobrado pelo vento, pelo tempo. Algumas manchas. Mas, enfim, está aqui a carta que ele deixou. Aos nossos filhos, Lilian, Sérgio e Beto. Num ato de amor, lhes demos a vida. Agora nossas vidas se aproximam do fim. Como é que não dá para emocionar? Ele pede para não emocionar, não é possível. Tanto eu quanto a Lourdes desejamos ser cremados. Falo por mim e por ela, pois o mal de Alzheimer, que infelizmente afetou-lhe a mente, fez com que perdesse o poder de decisão. Dias após dias, sua capacidade de discernimento vai deixando de existir. Observa-se que esta doença é como se fosse a luz de uma vela que vai se apagando lentamente. Um dia qualquer, só Deus sabe, abrir-se-á para nós o grande portão de ferro pelo qual todos passarão a caminho da eternidade. Quem de nós primeiro morrer, as cinzas deverão ser guardadas em recipiente adequado. Aguardarão as cinzas daquele que falecer depois. Estas cinzas deverão ser misturadas e com elas plantar-se-á uma árvore na Praça do Congresso, em Criciúma, de preferência um ipê de flor amarela. O local deverá ser escolhido pelo prefeito municipal com a participação de vocês. Na Praça do Congresso, que construímos na nossa administração como prefeito e que sua mãe estimulou e aplaudiu a sua conclusão. Temos a consciência que fizemos por vocês o máximo que esteja ao nosso alcance para que tivesse uma vida útil, digna e exemplar. Assim, como herdamos dos nossos pais, seus avós, e que vocês saberão transmitir aos seus filhos, nossos netos. Criciúma, 19 de agosto de 2013, assinado Rui. Nós temos que aplaudir, né?
Para minha surpresa, ao ler o livro da sua autobiografia, eu encontrei publicado esse documento. Ele não se conteve em publicar. Furou, jornalisticamente falando. Mas isso não me desobrigou de atender ao seu pedido. Missão cumprida, meu amigo. Tchau. Daqui a pouco a gente se encontra. Eu digo que então requiesca o empate. Amém. Me dá coragem para afirmar que Rui Ilse é imorrível. Por todos os séculos dos séculos, haverá referência à sua existência terrena. Haverá quem falará de Rui Ilse na Praça do Congresso. Haverá vozes falando do Dr. Rui da Unesp. Haverá vozes falando do Dr. Rui do Sistema de Distribuição de Água à cidade. Haverá vozes ecoando e falando do Centro Municipal de Compras, que virou prefeitura e que hoje hospeda o camelódromo. Vozes serão ouvidas falando do Corpo de Bombeiros. Haverá vozes falando do Dr. Rui, defensor do carvão nacional. Ouviremos vozes falando do Dr. Rui da SATIC. Haverá sempre alguém se lembrando do Dr. Rui, que transferiu a ferrovia Tereza Cristina, permitindo a abertura da Avenida Centenário. Falaremos do Rui e da sua elegância de saber ouvir, de saber responder, de saber educar, de saber discordar e debater na defesa ou não de quaisquer postulações, da sua elegância na condução das pessoas. Rui Ilse morreu, mas, paradoxalmente, Rui Ilse viverá ad eternum. Na última visita que lhe fiz, ao final do ano passado, à frente de sua governanta Glorinha, depois da minha saudação, eu disse: para esse homem, dona Glorinha, eu tiro meu chapéu, como de fato o fiz. E ao longo da conversa pedi licença para ler 2 pequenos parágrafos do seu livro autobiográfico, de onde extraí e eu cumprimentei pelo que ele escreveu. Aspas. A política me ensinou muitas coisas. Ensinou-me que, muitas vezes, alguns dos nossos ditos correligionários são menos leais que muitos membros da oposição. Ensinou-me que, quando se está no poder, não faltam os inconvenientes, bajuladores de plantão, que querem levar vantagem para si. Certamente para estes vale aquele ditado: quem não puxa saco, puxa carroça. Ensinou-me ainda que, para ser justo, deve-se tratar todas as pessoas com isenção e respeito. E ele vai avante e diz mais isso: não se deve jamais ceder a pressões para pactuar com propostas que estejam em desacordo com o interesse público. Ensinou-me, ele escreveu, ensinou-me ainda que o exercício do poder divide os políticos, mas o exercício da oposição nos une. Nos une na tentativa de chegar ao poder, para depois, no poder, enfrentar a mesma situação de divisão interna, ou seja, é uma gangorra sem fim. Fecha aspas. Narro finalmente o que me pediu pessoalmente nosso pranteado e respeitável e já saudoso amigo Dr. Rui Ilse. A gente se encontrou num determinado dia num dos corredores de um supermercado aqui da cidade de Criciúma. E ao me ver, ele abriu os braços para o alto
E ainda a alguns metros, ele me saudou. Oi, Naspolini, você por aqui? Eu preciso mesmo falar com você. Trocamos os cumprimentos, damos-nos as mãos e ele tomou a palavra. Naspolini, eu redigi um documento desconhecido de todos que gostaria que você fizesse a leitura durante o meu velório. Dá para imaginar o tamanho do susto que eu tomei? Em fração milionésima de segundo, um filme passou na minha cabeça. Ele escreveu tudo o que nunca falou a meu respeito, para se cobrar da oposição que eu fiz para ele a vida toda. E me amedrontei. Mas vamos lá. Assustado, eu perguntei, por que eu? E ele respondeu, por vários motivos. Por você ser meu amigo e filho de um grande amigo meu. Por você ter credibilidade. Porque gosto do tom da sua... Acho que o Dr. Rui deixou muito dele para cada um de nós. Seus ensinamentos, seu legado. O Dr. Rui leva de nós, certamente, amizade. Eu tenho no Dr. Rui por ele um carinho muito especial. Foi no dia 7 de fevereiro, eu estive em sua casa, falei com o Serginho. Serginho, será que o Dr. Rui pode me atender? A mim, valeu? Sim, aniversário. Mas, Dr. Rui, eu vim aqui para me trazer um abraço de felicitações. Meu caro, aproveite porque pode ser útil. Eu disse, não, quem sabe nós vamos comemorar o centenário de emancipação política do Dr. Arquimedes. O centenário no dia 4 de novembro de 2025, quando nós, há 100 anos atrás, então, nos emancipamos de Araranguá. Que seja, mas garanta esse fraterno abraço. E garantiu o abraço. E foi muito positivo. Mas eu lembro do Dr. Rui antes da política. Porque o meu pai era da UDN e fazia campanha para o Ademar Guisa. Eu era um moleque, o pai era de rural, de jipe, fazendo campanha para o Ademar Guisa e guardava os documentos, até comentei com o Serginho, numa carteira que era da UDN, do Ademar Guisa. Esse Ademar é um homem muito bom. Esse é um homem muito bom. Mas tu não conheceu o antes dele, o Dr. Rui Wilson, e quis a vida que o tempo passasse e eu ingressasse na política e pudesse também ter sido deputado por 3 mandatos e agora por 3 vezes prefeito da cidade. E que alegria esta minha, professor Arquimedes, poder na Praça do Congresso plantar o ícone amarelo, se este for naturalmente o desejo da família. Mas está o Lívia, os netos, o Beto que já partiu, o Genro, Nora. Nesse momento, também podemos falar em nome do prefeito Décio Góes, que está aqui, do prefeito Paulo Melé, que está aqui, que veio há pouco, Vanderlei Antonelli, também do vice-prefeito Gelson Fernandes, penso que são esses prefeitos, que também passaram pela prefeitura e deixaram a sua marca. Mas é certo, professor Arquimedes, que governos eles se dividem, o antes e o depois do Dr. Rui. A gestão marcante, quando eu apresentei em 2008 o choque de gestão, pensei que estava trazendo uma novidade para a cidade de Criciúma e disse, opa, isso já foi há muito tempo, o tal do choque de gestão, que organizou as finanças, que organizou o governo propriamente dito, que começou com o Dr. Rui Wilson. Então, o que nós temos hoje na cidade, nós podemos dizer que é fruto daquilo pensado e planejado pelo Dr. Rui Wilson. Como político, e podemos dizer, magnífica reitora, que o que falar da nossa querida universidade, então, culto, de João Aderbal, que
este que está por aqui, e mais um outro vereador que ainda vive do tempo, que é o Dr. Rui, prefeito da cidade. Mas da Praça do Congresso, que tivemos a alegria de poder revitalizar, se for da vontade da família, repito, poder plantar o dia amarelo sobre as cinzas da Dona Lourdes, Maria de Lourdes e do Dr. Rui. O legado do Dr. Rui é aquilo que fica, do pai, do homem, da sua elegância, da sua firmeza, a forma carinhosa, conciliadora, como tratava tudo, como cuidava das coisas, a passagem dele pela mineração, acho que o Dr. Rui, vocês já viram, pegou todas as etapas do carvão, do processo mais primitivo da extração até o modelo mais atual, o modelo mais avançado do carvão. Acho que poucas pessoas conhecem o setor carbonífero igual o Dr. Rui Wilson. E a passagem dele pela SAP e pelo CSS demonstra também a sua contribuição para que o carvão continue sendo uma força ainda forte na matriz econômica, naturalmente energética, de toda a nossa macro-região sul. Ao Dr. Rui, em nome dos 240 mil cristianenses, fica aqui a palavra do atual prefeito. Obrigado pelo legado, obrigado pelos ensinamentos. Um abraço a todos. Da nossa cidade, mas também da nossa universidade. Dr. Rui Wilson não foi apenas um líder visionário, mas um verdadeiro arquiteto de sonhos, alguém que enxergou além do seu tempo e acreditou no poder transformador da educação. Hoje já são mais de 50 mil egressos formados por essa instituição que ele teve a ousadia, a seu tempo, de assinar a lei de instituição. Foi graças à sua visão e determinação que, em um gesto histórico, ele assinou a criação da FUPRE, lançando as bases para o que viria a ser a Unesp que temos hoje. Naquele momento, o Dr. Rui não apenas criou uma instituição de ensino, ele plantou as sementes de um futuro melhor para toda a nossa comunidade. Sua crença inabalável de que a educação é o caminho para o desenvolvimento social e econômico se concretizou em uma universidade que hoje é um pilar de inovação, conhecimento e cidadania, como tantas vezes ele nos falou. Se hoje a Unesp é uma força motriz que transforma vidas, gera oportunidades e impacta positivamente a nossa região, é porque um dia o Dr. Rui Wilson acreditou que era possível. Acreditou na força dos jovens que pediam pelo ensino superior na nossa região, na importância do conhecimento e na necessidade de uma sociedade mais justa e equitativa, uma vez que suas lutas foram pautadas nesses pilares. Como reitora da Unesp, sinto profundamente a sua partida. No entanto, ele é parte integral da história dessa instituição. Mas também me sinto muito honrada em continuar o trabalho que ele deu origem. A cada conquista, a cada desafio superado, a cada sonho realizado por nossos alunos, é o espírito do Dr. Rui Wilson, que nos guiou até aqui pela sua fala mansa, pela sua elegância, pelo número de vezes que nos acessava diante de cada conquista da universidade, Sérgio. Ele nos enviava mensagem, ele nos ligava, para nos dizer do seu contentamento, da sua admiração, do seu respeito, do seu reconhecimento. Portanto, o seu espírito continuará a nos guiar e a nos inspirar. Que sua memória seja sempre uma luz a nos orientar e que possamos continuar a honrar o seu legado com o compromisso de construir todos os dias um mundo melhor do jeito que ele sempre acreditou ser possível. Seu legado viverá eternamente em cada um de nós, em cada canto da nossa universidade que ele ajudou a criar. E ele é tão presente que os nossos estudantes, os mais jovens, sabem quem é Dr. Rui Wilson. Me emocionou muito ontem quando vi nas redes sociais estudantes de todos os cursos repostando as nossas homenagens e dizendo obrigado pela oportunidade que ele havia lhes oferecido criando a nossa instituição. Quero agradecer ao Sérgio e a Lili, seus filhos valorosos, pela oportunidade dessa despedida, em que publicamente, em nome de toda a comunidade acadêmica da Unesp, daqueles
que me antecederam e daqueles que me acompanham neste momento, nos permite reconhecer e agradecer esse legado, porque para nós este momento é de imensa importância. Em fevereiro deste ano, ele completou 7 de fevereiro, seu aniversário, e nós enviamos presente a ele, como atualmente fazíamos. Ele me telefonou para agradecer e ele me disse, ele me concluiu a frase dizendo: e eu quero lhe dizer, reitora, como dizia a Cora Coralina, que o que importa não é o ponto de partida, é a caminhada. Caminhando e semeando, no fim, reitora, a senhora vai ter o que colher. E essa frase me acompanha todos os dias, sabe? Porque ela é de uma profundidade muito grande. E me parece que nesse momento a Arquimedes ela se aplica a um homem que teve a caminhada que ele teve e que tem colhido agora todas essas homenagens. Muito obrigada pela oportunidade que vocês nos conferem. E eu ainda convido a todos para assistirem neste momento um vídeo com uma fala que é emblemática do Dr. Rui, que nos emociona todas as vezes que escutamos e que frequentemente, em todas as oportunidades, veiculamos na nossa universidade para que ela fique sempre muito clara para todos aqueles que a escutam, que honra a nossa comunidade acadêmica. E na sequência, eu quero convidar a professora Daiana Rosa, mestre em música, formada em canto lírico, maestrina do nosso coral, do Colégio Mestre, que interpretará a oração Ave Maria em uma homenagem especial da nossa universidade ao nosso querido Dr. Rui Ilse. Por favor, o vídeo. Obrigado. Portanto, a criação da formação universitária de Fila, que era um desejo da classe estudantil da época, que nós tivéssemos uma faculdade. Então, eu assumi esse compromisso como candidato. E depois que eu fui eleito, eu realmente consegui, no fim de 68, criar essa fundação universitária, e foi o embrião da nossa universidade. A FUC, que ainda hoje é a mantenedora da universidade. O INEP nessa. Se nada eu tivesse feito só isso já valeria a pena ter sido prefeito. Se nada ele tivesse feito só isso, teria valido a pena ser prefeito. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada.